gente, tudo bom? Vamos lá de novo, mais um videozinho aqui do canal, tá? Quero agradecer a todo mundo que tem participado, tá? Com o seu like, com a sua inscrição, com o seu comentário, muito obrigado. E a gente vai estar sempre colhendo o material de vocês como dicas para os próximos vídeos do canal. Hoje, a ideia é a gente falar da queixa, da reclamação, tá? Eu tive uma experiência muito legal na minha vida em que a casa que eu entrei para trabalhar quando eu tinha uns 18, 19 anos, era uma casa de Umbanda do Oriente, tá? Então era uma coisa bem diferente, mas eu centrava daquelas casas que homem senta de um lado, mulher senta do outro, tá? Tudo era uma casa já na época com mais de 50 anos, hoje já deve estar quase beirando 70, não, talvez mais. 60 anos tinha mais ou menos a dirigente na época, eu não tenho certeza, mas já tem bastante tempo. E eu sentava do lado dos homens e eu tinha uma pilastra bem perto da entrada, tinha um mezanino em cima, e atrás dessa coluna tinha um texto de Emmanuel chamado A Queixa. Depois eu vou botar nos comentários o link para esse texto, é de um livro chamado Vinhas de Luz, tá? E eu acho que quem se interessar, por favor, dê uma lida, acaba sendo um norte para a vida da gente, né? Todo mundo hoje fala de gratidão, né? A queixa, a reclamação é o outro lado da moeda, né? A parte que às vezes a gente não controla, né? Hoje em dia a gente vive num mundo em que todo mundo tem opinião sobre tudo, né? Não tem problema sobre isso, tá? O problema é que a opinião, quando ela vira julgamento, quando você analisa um caso, uma pessoa, uma situação e isso te desagrada no sentido de queixa, no sentido de reclamação, você funciona um pouco contra o processo de gratidão, né? Quando a gente tem um processo de gratidão, a gente está entendendo que a gente está recebendo aquilo que a gente merece, aquilo que foi reservado para nós, ou aquilo que está ao nosso alcance receber. Quando eu fico insistindo e pedindo e reclamando, cara, a atenção de uma pessoa, o amor de uma pessoa, o emprego, o salário, a grana, a disponibilidade, seja coisa material, emocional, entendeu? Isso é um problema pra gente. Isso é um problema pra gente, né? Isso eu acho que é o que mais as entidades escutam, tá? No universo emocional ninguém tem posse de ninguém, tá? Eu como pai, eu tenho 2 casamentos, tenho 4 filhos, tá? 3 do primeiro casamento e 1 do segundo, e eu acho que a coisa mais próxima de posse que você pode ter é a responsabilidade que você tem como pai, como mãe, durante o período em que você está responsável pelo desenvolvimento de um filho, tá? O filho é teu, a responsabilidade é tua, a posse é tua, se acontecer com ele é você que vai ralar. Então acho que a coisa mais perto de posse que a gente tem é isso. Mas em dado momento, eu já tenho filhos com quase 30 anos, em determinado momento os passarinhos voam, não necessariamente agem como você acha que deveriam agir, mas você tem que aceitar isso como fato da vida, fato natural. Não adianta eu ficar me penitenciando, reclamando, enchendo o ouvido de alguém, achando que eu tenho que reclamar disso, ou reclamar do meu patrão e assim por diante, tá? Então eu preciso entender que o que acontece olha como
como essa equalização, como essa a capacidade de equilíbrio é difícil de aprender. De um lado você tem a sua vontade, tá? A sua vontade primária de ter ou possuir ou conseguir ou realizar determinada coisa. Isso é absolutamente lícito, correto, justo, se e somente se você não estiver querendo nada que está no bolso do outro. Tá? Pô, o universo com o tamanho que ele tem, né? Sua definição de Deus com o tamanho que ele tem, pô, pede para ele. Deus, meu emprego, Deus, meu amor, Deus, meu relacionamento, universo, meu relacionamento. Conversa com ele, filho. Você conversar com aquele, às vezes pior, com aquele que já tem outro relacionamento. Então é aí o que eu falo, que a gente deseja o que está no bolso do outro. Ou alguém tem que... Olha como é pernicioso o negócio. Alguém tem que perder algo para que você ganhe. Pô, o universo é grande, cara. 7 bilhões de pessoas no mundo. Você não precisa desejar nada de ninguém. Você pode desejar o melhor para você. E aí quando você começa a desejar o melhor para você, aí começa a acontecer umas mágicas. Ah, gratidão funciona assim. Funciona. Então aquele namorado ruim, aquela namorada ruim, aquele casamento ruim, filho ruim não dá, esse é para sempre. Aquele emprego ruim, entendeu? Aquele salário ruim, entendeu? Tudo isso pode mudar mediante você desejar pedir para o universo, pedir para Deus, não necessariamente olhar, eleger um foco que está na mão de outra pessoa ou sobre a responsabilidade de outra pessoa e querer aquilo para você. Problema. Né? Problema. Tá? Então, o processo de repetir o pedido, o processo de repetir esse clamor, né? Isso estoura as baterias de uma vida próspera, tá? Então tudo que você quer é o que foi de outro, jogado fora por outro, ou que precisa ser descartado por outro para vir até você, tá? Então o processo de reclamar, algumas coisas não tem como fugir, tá? A principal delas é a morte, tá? A morte física, a morte do encarnado, fato da vida, entendeu? Eu sei que é difícil porque a gente está no universo católico, com todo respeito ao universo católico. O universo católico prega a culpa, prega o pecado, prega o peso. Se você não for num funeral católico, não tiver as pessoas absolutamente desesperadas, em histeria por uma falta de um ente querido, você vai até estranhar, tá? Em outras culturas funciona bem diferente. Eu, particularmente, sou totalmente a favor de festas, entendeu? Alegria, entendeu? E despedidas. Despedidas no sentido de daqui a pouco a gente se vê, né? E segue a vida. Vamos guardar aquilo que foi bom, as vivências que foram ótimas e alegres daquela existência, e vamos seguindo. Às vezes não dá, às vezes as existências são tristes, os processos de desligamento e final de vida são dolorosos, são doentes, são traumáticos, mas a gente tem que ser capaz de olhar isso da melhor forma possível. Requer maturidade, requer desapego, requer altruísmo, mas nessa vida a gente aprende de tudo, tá?
Então, de um lado, a reclamação, a queixa. De outro lado, a gratidão. A reclamação e a queixa, quando você começa a chegar perto do seu objetivo, mesmo que o objeto seja bom ou não seja bom, já gera ansiedade, porque está perto, você acha que está perto, então você vai acontecer daqui a um ano, mas você tem que começar a morrer para aquilo hoje, né? Sofrer todo dia um pouquinho, porque no fundo, você acha que você não merece, que na última hora alguma coisa vai dar errada. Eu sou uma pessoa absolutamente ansiosa e já exerci todos os métodos de aplicação da ansiedade que vocês possam imaginar, entendeu? Então é pernicioso o ciclo, né? Chamar a atenção para vocês para uma coisa mais global, mas é pernicioso o ciclo de reclamar, de se queixar. E eu vou terminar o vídeo com uma coisa que às vezes eu falo no meio das discussões e o nego fica meio chocado olhando para minha cara. Pô, tu tá me ofendendo? Eu falei, não é ofendendo, tá? Vamos considerar que reclamar, se queixar repetidas vezes sobre a mesma coisa é uma limitação intelectual. Tá? Você não consegue achar outro caminho. Você só fica reclamando daquilo e se pondo na condição de vítima e tadinho, mas eu não consigo, a responsabilidade pela felicidade da sua vida está na mão do outro, é ele que não pode, é ele que não deixa, é ele que te impede. 2020, tá? Toda a tecnologia que a gente está aí, eu estou gravando isso num momento péssimo, momento de pandemia. Hoje aconteceu aquela explosão no Líbano, que foi absolutamente chocante, realmente parecia uma bomba atômica e tal, mas a vida é assim, entendeu? Alguns vão ficar muito felizes com a chuva, outros vão lamentar absurdamente a chuva, e o dia vai passar, amanhã é outro dia. As dificuldades nunca vão acabar. Não vai ser a sua reclamação, o seu lamento, a sua escolha por algo que te impeça de seguir à frente, que vai parar o mundo. Não vai. O mundo vai continuar seguindo. Tá? Para mim foi uma lição dura aprender isso. Eu fiquei chocado com uma professora da minha esposa, e ela virou para mim e falou assim: joga fora a ansiedade fora, só atrapalha, não tem nada de bom, não tem nada que se aproveite disso, tá? Então o fio é esse, né? Espero que vocês tenham gostado do bate-papo, tá? Momento Pidão, né? Clica lá, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixe seu comentário. Eu vou deixar o link para o texto que eu prometi. E tem uma coisa que eu esqueci de falar também, que todos os vídeos têm um link para uma biblioteca de apostilas de Umbanda, tá? São mais de 50 cadernos. Foi um trabalho que eu tive o prazer de participar na época do Orkut, tá? Bastante tempo, mas é de um centro no Rio de Janeiro chamado CEMAV, que é Centro Espiritualista, Seara Espiritualista Caboclo Mata Virgem. Tá? E o trabalho foi muito bem feito, muito bem acabado. É um trabalho não muito preconceituoso, tá? De cabeça aberta, que tem muita informação válida lá. Então o link para vocês darem download dos cadernos e poderem ler no momento que vocês quiserem, está lá nos comentários. Muito obrigado por ter me ouvido e até a próxima. Foi um prazer tê-los com a gente. Tchau, tchau.